Não é? Porque o verão não é bastante. Porque o verão é 1 hora. 1 hora. Mas ele chegou a ler dele. Vocês acham? Muita mais saudade. Ele é uma forma de saudade. Não é? Nossa. Bom. Sempre gosto. Hã? DT. Velho Testamento. Então vamos iniciar novamente. Se estamos falando de movimento pentecostal, se vamos falar de teologia pentecostal, temos que falar da pessoa do Espírito Santo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é que realmente ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Existem religiões que têm uma visão diferente sobre o Espírito Santo, né? Então, consolador para o kardecismo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Para o Testemunha de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força ativa de Deus. Força ativa de Deus, não uma pessoa, é uma força. Tanto é que na Bíblia Testemunha de Jeová, Espírito Santo está com E minúsculo. Espírito Santo está com E minúsculo e S minúsculo. Por quê? Porque eles não acreditam que ele é uma pessoa. Eles dizem que não existe trindade. Isso foi criado pelo Constantino. Lembra que eu falei de Constantino? Concílio de Nicéia. O que aconteceu no Concílio de Nicéia foi para combater o Ário e afirmar a doutrina da Trindade. 100 anos antes, o Tertuliano, que era um dos pais da igreja, havia formulado a palavra Trindade. Mas ele não inventou a Trindade, ele formulou porque o que melhor, a crença em um único Deus, que a Bíblia sempre vai salientar isso, existe um único Deus, o Antigo e Velho Testamento, mas que a gente vê no Novo Testamento que ele subsiste em 3 pessoas, o Tertuliano, pensando numa palavra que melhor representasse isso, pensou em Trindade. Foi a melhor palavra mesmo, uma Trindade santa. Um único Deus, 3 pessoas. E aí a gente vê o Espírito Santo como uma pessoa mesmo. Então, Paulo vai dizer, não entristeçais, no livro de Efésios, o Espírito Santo, no qual fosse selado por dia da redenção. Você só pode entristecer uma pessoa, você não entristece uma energia elétrica, você não entristece um vento, você só entristece uma pessoa. Aí esquece que é espírito, né? Então, esse combate que fala que Jesus também é inferior ao Pai. Antes ele falava que foi o primeiro anjo criado por Deus, depois mudaram, falaram que ele é um ser divino. Né? Eu pus VT, por quê? Porque tanto a doutrina da Trindade, a teologia da Trindade, como do Espírito Santo como pessoas, está na Bíblia toda, começando do Antigo Testamento. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 4. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
E o versículo 3, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a primeira menção sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali fala o Espírito Santo como criador. Deus estava criando ali. Então, ele, assim como o Pai, como o Filho, ele é criador também. Tem atributos igual ao Pai e o Filho. A Trindade, a gente vê na criação do homem, né? Façamos, no capítulo 1 de Gênesis, façamos, e no capítulo 2 também, repetido. Façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Plural. Sem contar que Deus ali é Elohim, né? No plural, hebraico. Façamos no plural. Agora, ele não falava com os anjos, que são seres criados. Ele estava falando com alguém em eternidade e poder. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Desçamos e confundamos as línguas. Desçamos. Gênesis capítulo 18. Abraão estava dentro da tenda, se refrescando do calor do deserto. De repente, ele vê 3 varões vindo na direção dele. Ele oferece algo de comer, eles comem, e de repente 2 daqueles varões vão para Sodoma e Gomorra, e ali fica identificado que eles eram anjos. Mas a Bíblia vai dizer que logo após os 2 anjos saírem a Sodoma, para destruir Sodoma, Abraão ficou perante o Senhor. Então, o terceiro personagem não era um anjo. Era uma teofania, que significa Deus se manifesta através de. Ou seja, era o Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Quando Deus também criou, né, o homem estava passando. Passamos o homem. Então, ali a gente já vê Jesus antes da encarnação. Ficou perante o Senhor. Não era o Espírito Santo e não era o Pai, era o Filho. E aí a gente vai vendo também que no Antigo Testamento vai aparecer um personagem, vai aparecer muitos anjos no Antigo Testamento, mas um anjo se distingue dos outros. É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele podia perdoar pecados, como está lá de Êxodo a Deuteronômio, e o anjo perdoara pecado. O anjo não perdoa pecado, mas esse podia. É o anjo com A maiúsculo, parece na Bíblia. Uma maiúscula? O anjo do Senhor. Ali é Cristo também antes da encarnação. E ali também, quando Josué, no capítulo 5, Josué, vê um ser que aparece diante dele com arma, farda, e ele pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, mas eu venho com o príncipe dos exércitos do Senhor. Tira os sandálios dos seus pés, que o lugar aqui é santo. E a Bíblia diz que Josué adorou. Ora, anjo não aceita adoração. O anjo mesmo de Deus, né? Só se for anjo maligno. O anjo mesmo não. E lá em Apocalipse 22, quando João vai prostrar diante do anjo, ele fala, não faças tal, porque eu também sou teu conservo. Mas esse aceita. É o anjo do Senhor. O Cristo é encarnado. A gente vai ver em Isaías 63 que o Espírito Santo, lá fala, o Espírito Santo guiou o povo no deserto. Ele não é a força, é uma pessoa guiando. E que fala que repreendeu eles, quer dizer, novamente uma pessoa. A gente vai ver várias vezes no Antigo Testamento essa pessoa. No Novo Testamento, a gente vê a Trindade claramente no batismo de Jesus. O Pai bradou do céu, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho estava sendo batizado. E o Espírito Santo desceu de forma corpórea de uma pomba. Quando a gente chega na fórmula batismal, em Mateus 28, 18 a 20, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal para a Trindade está lá. Na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é o primeiro credo da igreja. Ali era lido como uma confissão de fé, não só uma bênção apostólica. Ele foi um dos primeiros credos da igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. 3 pessoas.
A gente vê em Atos, capítulo 5, Pedro, ao repreender Ananias e Safira, fala: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo? E aí ele complementa: ora, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então ele chamou o Espírito Santo de Deus. E falou que ele mentiu a ele, se somente com uma pessoa. Então ali, novamente, o Espírito Santo como uma pessoa. Quando Jesus, em João capítulo 14 até o capítulo 16, fala que está partindo, voltando para o Pai, ele fala: não deixe vocês órfãos, eu vou enviar um outro, semelhante a mim, um outro consolador, um paráclito, alguém, um vigário, né, de Cristo na Terra. A Igreja Católica fala que é o Papa, né? O vigário é o substituto. O substituto de Jesus era o Espírito Santo. E aí ele fala: e ele vai estar para sempre convosco, ensinando toda a verdade, vós o conheceis porque habita em vós. Então, uma pessoa, por que Jesus falou o outro consolador? Porque quando Jesus estava na terra, no seu ministério, ele era o consolador. Ele chegava para quem estava abatido e falava: não temas, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Curava, libertava. Ele era o consolador. Ele falou: agora estou indo, mas eu vou enviar o outro. Vai ficar para sempre convosco, Espírito Santo. Então, o outro consolador. Né? Então, a primeira coisa é saber, realmente, ele é uma pessoa e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, quando a gente vai ver a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Velho Testamento, você vai ver que se destaca 3 ministérios. O sacerdote, o profeta e o rei. Cada uma dessas funções era ungido mesmo com óleo. Né? O sacerdote tinha que ficar à mostra diante da congregação, ele tinha sido ungido, que ali era o ungido do Senhor. Então, quando a gente vai olhar essa manifestação do Espírito Santo nas pessoas, a gente vai ouvir muitas expressões assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, e aí acontecia algo extraordinário quando isso acontecia, né? Então a gente vê muito isso aí. Mas era sobre todo mundo? Não. Era amplo para todo o povo? Não. Em Números capítulo 11, tem um texto muito interessante lá. Moisés resigna o cargo, ele fica em depressão, ele liderava 3 milhões de pessoas, não é brincadeira, se sente o peso do cargo, e ele fala: Senhor, eu desisto, tira a minha vida, não suporto mais. Aí Deus chega e fala: Moisés, você está achando pesada a carga? Então, você reúne 70 anciãos do povo, 70 representantes das tribos, assinala eles, marca uma reunião, eu vou vir descer, e vou tirar do espírito que está sobre ti, e vou colocar sobre esses 70, e eles vão te ajudar a levar a carga. Então Moisés fez. Saiu dando 100, 70, 100. No dia marcado, os 70 vieram. Só que, ninguém sabe por quê,
68 entrou dentro da tenda da congregação e 2 ficou do lado de fora. Quando chegou o momento da manifestação divina, a nuvem desceu, era Deus, né? E naquele momento, os 70 começaram a profetizar. Os 68 dentro da tenda e os 2 lá de fora, mas que estava assinalado, eles tinham 100. O Josué, que era auxiliar de Moisés, o assessor dele, assustou com aqueles 2 lá, ficou incomodado com aqueles 2 lá de fora. Ele tinha que estar lá dentro, por que esses 2 estão aqui de fora, né? Profetizando. E aí foi reclamar com Moisés. Moisés, tem 2 ali, ó, esse indivíduo ali profetizando ali do lado de fora. Proíbe eles. Aí, esse versículo é importante, a gente vê a obra de como que era no Antigo Testamento, a limitação. Moisés fala assim, Josué, você tem ciúmes por de mim? Quem dera, aí ele usa a expressão, oxalá, que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor desse, olha aí essa frase é muito interessante, oxalá que o Senhor desse o seu Espírito sobre todo o povo. Então era algo limitado, não era todo mundo. Mas aí quando chega o Novo Testamento, aí Paulo fala agora, todos nós, ali usa a expressão, todos, nós temos acesso a Deus, todos nós bebemos do mesmo Espírito. Eles profetizaram e depois nunca mais? Ah, eu tenho que olhar, agora já fugiu da minha mente. Êxodo capítulo 11. Tem uma passagem que fala mesmo de profetizar e depois nunca mais, mas agora eu não lembro se é justamente essa. A mente falhou. Nem tudo dá para lembrar. Tem um lugar mesmo que fala que profetizar e depois nunca mais. Não sei se é essa. Mas o importante é saber que não era para todo mundo, né? Era algo limitado. A gente vê pessoas sendo ungidos. É Números 11. E a gente vai ver muitos profetas, né? Então o Espírito Santo atuava. A gente via dons, e aí que é interessante. A gente via os dons do Espírito, não é só no Novo Testamento, a gente vê os dons do Espírito no Antigo Testamento também. Quais são os dons do Espírito? 1 Coríntios capítulo 12. Geralmente eles são classificados por 3 grupos. Dons de elocução, dons de fala, que é variedade de línguas, interpretação das línguas, profecia. Dons de poder. 11:25. Profetizar, mas depois nunca mais. Você vê, ó, como que era limitado. Dons de poder, que é o dom da fé. Dons de curar e operação de maravilhas. E a última classificação é dons de saber. Dons de saber. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Desses dons citados, e tem outros dons, né, que não é só isso, você vai ver depois, tanto em Romanos capítulo 12, como no próprio 1 Coríntios 12, Paulo vai falar de outros dons. Tem uma lista pequena lá em 1 Pedro 4, lá em Efésios vai falar dos dons ministeriais, 4 e 11. Mas a gente vai ver esses dons praticamente quase todos no Antigo Testamento também. Com exceção do dom de variedade de línguas e interpretação das línguas. Isso a gente não vê no Antigo Testamento. Os outros a gente vê todos manifestados no Antigo Testamento. Os dons de elocução a gente vê a profecia.
É por isso que vem a questão dos profetas. Agora eu pergunto, quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Pode falar, tanto vocês estão presencial como vocês estão aí vivendo e podem usar o fone aí. Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Hã? Balaão? Não. Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Samuel? Também não. Do Velho. O primeiro profeta da Bíblia. Foi Abraão. Abraão? Abraão foi um dos primeiros profetas, né? Deus até chama de profeta. Quando ele vai censurar a Abimeleque, por ter ficado com a esposa dele nessa parte, ele vai orar por ti, porque Abraão ele não é o primeiro. Meu Deus. Não é o primeiro, é um dos primeiros. Então, o primeiro profeta da Bíblia está em Gênesis capítulo 5, mas ele é chamado assim no livro de Judas, só tem um capítulo, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Veio, o Senhor virá com milhares de seus santos. A profecia dele está no livro de Judas. Gênesis 5 está a história dele, né? E depois em Hebreus 11 fala um pouquinho sobre ele também, dos heróis da fé. Mas lá em Judas, versículo 14 e 15, fala da profecia que ele fez. Então ele é o primeiro profeta. Enoque. Foi antes de Noé. Então esse é o primeiro profeta. Então a gente vai ver que havia profecia, né? E os profetas canônicos, os profetas escritores, a gente vê vários aí, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e profetas que não escreveram, só falaram, né? Elias, Eliseu, não escreveram nada, mas eram profetas. A gente vê vários profetas no Antigo Testamento. Então, o dom de profecia lá, a gente vê dons de curar, né? No Antigo Testamento, quando o rei Ezequias adoece, dá a entender que foi um câncer maligno e que tinha uma ferida exposta, né? Uma úlcera exposta. E Deus manda Isaías falar para ele, põe em ordem a tua casa, certamente morrerás. Ele ora e Deus manda o profeta mudar a mensagem. Fala que ele vai viver e expõe uma folha de figueira na ferida e ele é curado. Então a gente vê dons de curar no Antigo Testamento. A gente... não, aí já é operação de maravilha. Ressurreição de mortos entra em operação de maravilhas. Aí a gente vê a operação de maravilhas em abundância no Antigo Testamento. No ministério de Moisés era tudo operação de maravilha. O mar abre, cai maná do céu, o exército de Faraó engolido pelo mar, né? Tira a água da rocha. Só milagre um atrás do outro. Tudo maravilha. Ministério de ressurreição de mortos, no caso de ministério de Elias, Eliseu, operação de maravilhas. Então a gente vê a operação de maravilhas. Dom da fé. Porque existe a fé natural que todo ser humano nasce com ela. Existe a fé que você tem no momento da salvação, você crê para a salvação. Existe a fé como fruto do Espírito, que vai desenvolvendo, Gálatas, capítulo 5, 22, 23. E o fruto do Espírito é amor, tal, fé. Ela é desenvolvida. Mas existe a fé como um dom. O que é isso? É quando no momento específico da sua vida você crê e você está no encruzilhado que só uma ação sobrenatural de Deus e vem aquela fé. E você, com aquela fé, você transpõe montanha, até atravessa rio, faz o que for, com aquela fé que vem naquele momento de forma quase sobrenatural. É o dom da fé. Isso a gente também vê no Antigo Testamento. A gente vê também no Antigo Testamento os dons de saber. Palavra da sabedoria. A gente vê isso claramente em Salomão.
aquele rei com 20 anos de idade mais ou menos, que Davi morre, ele assume o reinado de Israel, sente o peso da responsabilidade. Ele estava substituindo o maior rei da história de Israel, Davi. Poeta, cantor, músico, guerreiro, general, estrategista, estadista, um homem quase completo. E agora ele vai substituir ele. Um moço novo, que não era militar como o pai dele, não tinha muitos dons que Davi tinha, não tinha a experiência que Davi tinha. E aí ele dorme. No sonho, Deus se manifesta e fala: Salomão, pede o que queres. Ele fala: Senhor, eu estou com essa responsabilidade aí com esse povo. E o Senhor concedeu o reino ao meu pai, agora eu. Meu pai tinha muita experiência, era um homem extraordinário, mas eu sou um menino. Essa foi a segunda vez que Deus manifestou. Né? Que Deus falou com ele 2 vezes, né? Direto 2 vezes. E depois veio através do profeta Aías. E aí nessa segunda parte foi em sonho, a primeira vez só. E aí ele falou: pede o que queres. Ele falou: olha, então dá ao teu servo um coração sábio e entendido para julgar o teu povo. E Deus fala: eu vou conceder o que você pediu e até o que você não pediu. Te dou sabedoria como ninguém nunca teve, nem vai ter, e glória e riqueza. Ele acorda e passa a ser um homem muito sábio. Depois, a gente vê a palavra da sabedoria também na vida de Daniel, um homem muito sábio. Palavra do conhecimento. Essa palavra do conhecimento é um dom que antigamente na igreja, os crentes não sabiam expressar como que falava esse dom, e falava o seguinte: ó, a irmã ali, aquela irmã ali tem um dom da revelação. A irmã ali tem um dom da revelação, mas você não vê dom da revelação na Bíblia. Mas na verdade ele tem um nome, ele existe sim, mas não com esse nome de dom da revelação. É, na verdade, palavra do conhecimento ou palavra da ciência. É quando Deus revela algo que para você ali está oculto. Não tem como você não saber, a não ser com uma revelação divina. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Então a gente vê isso manifesto, né? Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê no ministério do profeta, vários profetas, mas no Aías fica muito claro, né? Quando Jeroboão, Aías está praticamente cego, bem de idade, Jeroboão desviou completamente, o filho dele adoece, ele fala: olha, ele tem que consultar um homem de Deus. Eu conheço o Aías, mas ele ouviu falar que ele está cego. Então você faz o seguinte, mas vai que ele enxerga um pouquinho ainda. Então você vai, disfarça, tira essa roupa de rainha, põe um disfarce, chega como uma mulher comum lá e pergunta, e não fala que é a minha mulher também não. E nem fala que o menino, nosso filho, é o príncipe, não. Chega lá e fala: olha, o profeta queria consultar a respeito da saúde do meu filho. Só assim. Ele fez o planejamento certinho. O problema é que Deus revelou. E a hora que ela pisou na soleira da porta, o profeta falou: pode entrar, mulher de Jeroboão. Aí é só Deus que revela. É a palavra do conhecimento. Né? Então a gente vê os dons, vários dons. Você vai ver vários dons no Antigo Testamento também. Mas você não vai ver variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses dons vão ser manifestos no Novo Testamento. Mas aqui a gente vai ver dons extraordinários sendo manifestos, né? Nesse período aí. Muita coisa, né? Isso tudo é o ministério do Espírito Santo. Então, sempre a gente vê isso aí, né? O Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, ensinando até coisas assim, de atividade profissional, por exemplo. Israel precisava, o povo de Israel saiu do Egito, eles eram escravos, eles não tinham formação. O único que tinha era Moisés. E agora Deus fala: vocês têm que construir um tabernáculo. Mas não tinha ninguém que tinha um curso, uma formação para fazer aquilo lá. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus encheu, capacitou 2 homens lá em toda a obra de artífice. Eles não sabiam, ninguém tinha ensinado para eles.
Mas eles passaram a ser capacitados e eles faziam a obra mais perfeita. O Espírito Santo. Isso mostra que quando Deus necessita de algo específico, ele faz, né? A sua obra. É Bezaliel e Oliabe, me parece. Está no livro de Êxodo, lá pelo esse capítulo 32. Os desenhos. Era. Não, e tinha povos que tinham, mas eles saíram como escravos, né? Sem formação. Mas Deus fez, houve a necessidade, né? E Deus capacitou. E ele faz isso até hoje, né? Não estou dizendo nesse sentido de obras assim. Mas Deus capacita, né? É igual eu falei do pastor David Wilkerson. Sabia como lidar com a situação lá, que as gangues, ele tinha preparo nenhum. O primeiro dia que ele foi em Nova York lá, ele dormiu no carro, sem saber o perigo que ele estava correndo em plena Nova York. Ele era um pastor do interior, todo inocentão lá. Porque foi conversar com os moços lá a primeira vez, o Nick Cruz, que depois se converteu, pegou o canivete e saiu arrebentando os botões do paletó dele tudinho, assim, para assustar ele, né? Cortando. Ele voltou com o paletó todo aberto. E aí, sabe o que ele fez? Ele marcou uma cruzada numa escola, num ginásio lá. E chamou essa turma todinha. Eles foram. Aí chegou lá no dia, lá, ele pregou, não tinha diácono, não tinha nada. Ele falou para os dois chefes da gangue, ó, escolhe algumas pessoas aí, vocês que vão colher a oferta aqui. Eles falaram, nós vamos dar um calote a esse pastor aqui. Mas, de repente, eles falaram que, inexplicavelmente, algo puxou eles para eles não fazer isso. Não fizeram. E a hora que ele fez o apelo, os dois chefes da gangue se converteram, né? E um deles foi o Nick Cruz. Quer dizer, ele não tinha preparo nenhum para mexer com aquele povo lá. Mas ele trabalhou. A história está narrada no livro A Cruz e o Punhal e o filme. Foi por fé. Foi algo extraordinário, né? Então Deus capacita ainda hoje. Então a gente vê a atuação do Espírito Santo na vida dos sacerdotes, na vida de juízes, né? Os juízes, teve uma época que Deus levantou juízes. Cada juiz que levantava via a expressão. Sim? Ah, tá ok. Tá ok. Pode ir à vontade. Então a gente vê em cada juiz, lá sempre a expressão Espírito do Senhor se apoderou dele. No livro dos Samuel, da mesma forma, tanto com Saul como com Davi, a gente vê as mesmas expressões, né? E depois a gente vê textos lá falando também, alguns até de profecia sobre o futuro ministério de Jesus, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo da criação, Salmo 104, o Espírito de Deus renova a face da terra. Então, tudo isso no Antigo Testamento a gente vai ver na obra do Espírito Santo. E às vezes ele erguia pessoas, né, no meio do povo em momentos específicos para usar. Então ele é essa pessoa, né, que dirigia e dirige até hoje. Quando chega no Novo Testamento, aí a gente vai ver primeiramente no ministério de Jesus. E antes do ministério de Jesus, a gente vai ver na concepção de Jesus. Por isso que eu falei que eu gravei meu último vídeo no YouTube é sobre Maria. Por quê? Porque a Igreja Católica fala, né, alguns ensinos lá sobre Maria que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então, Jesus é gerado por obra e graça do Espírito Santo. Um caso único na história.
um milagre que a gente não sabe explicar. Paulo fala em 1 Timóteo 3,16 que é o milagre da encarnação, é um milagre. Como que pode um ser humano ser gerado sem o espermatozoide, só com o óvulo. O Espírito de Deus foi no óvulo de Maria e fez ali gerar um gameta. E uma vida é produzida ali. É um ato sobrenatural. Nós pedimos amizade de 30 anos esse final de semana por conta dessa história. Amigo muito católico, muito. E ela, não, ainda não veio mais filho, não veio. Vê o meu vídeo no canal. É o último vídeo. Eu estou até com um sentimento de culpa. Tanto que eu falei, eu quero ver assim. Vê o vídeo e manda para ela. Tem muitos católicos. Nossa, acabou a amizade. Não, manda para ela. Fala, olha. Sabedoria na época. Porque eu não falo em momento nenhum atacando o catolicismo. Eu falei com a Bíblia Católica na mão. Eu peguei a Bíblia Católica e comecei a mostrar. É no YouTube, senhor? Pastor? Pode pôr, Gilberto Donizete, achar o canal. É o último vídeo. E ali porque se fala que Jesus foi o filho unigênito de Maria. Ele é unigênito de Deus, né? Dela ele é o primogênito, é diferente. Bom, então começa com o nascimento de Jesus, depois João Batista saltando, bebezinho, no ventre de Isabel com a saudação de Maria. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Né? Depois, com a profecia do anjo Gabriel, falando para João Batista, vai diante dele espírito e virtude de Elias. Então, não significava que ele era um Elias reencarnado, significava que ele ia ter a mesma unção, mesma característica do ministério de Elias. Né? Então, era isso. A gente vê, porque quando houve Elias e Eliseu, aconteceu algo semelhante. Eliseu teve um ministério muito parecido com o de Elias. Né? Foi o pedido dele, né? Peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Que na verdade, todo primogênito ele tinha uma porção dobrada. Na verdade, ele estava falando direito de primogenitura. Tinha os filhos dos profetas e tinha o Eliseu. Ele estava pedindo algo a mais. E foi o que aconteceu. Se você olhar os milagres que Elias fez, o milagre que Eliseu fez, está quase que o dobro dos milagres que Elias fez e o milagre que Elias realizou. A gente vê também, ainda no Antigo Testamento, Zacarias 4, né, 6, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Novamente falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente vê uma atuação, parecendo um pequeno Pentecoste, tanto em Números 11, quando desce sobre os 70, como também lá no caso de Saul, quando ele chega lá na tenda dos profetas, filhos dos profetas, e começa a profetizar com eles lá junto com todos aqueles profetas. Está parecendo uma reunião pentecostal, em pleno Antigo Testamento. Mas é no Novo que a gente vai ver, né? Então tem um livro na Bíblia, que é o livro de Atos, que alguns escritores chamam ele de o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai falar muito sobre a obra do Espírito Santo. O livro de Atos, que é um livro histórico e teológico. A gente vai explicar sobre isso mais para frente. Eu acho que a gente for falar sobre a teologia do movimento pentecostal, os teólogos pentecostais, quem são, por que a ênfase em Atos, por que essa questão sobre a evidência de língua também tem contraposição, tem debate sobre isso, debate sério, inclusive até no meio pentecostal. Isso não é unanimidade, tem teólogos que não aceitam isso. Tem teólogos fortes aí que não aceitam, nós vamos explicar sobre esses teólogos. Quem são os teólogos que falam sobre o ministério, sobre a teologia do Espírito Santo, a teologia pentecostal, né? É unanimidade, né? O que John Stott fala, o que Howard Marshall fala. Eu vou citar nomes aqui, que esses nomes a gente vai tudo estudar eles, né? O que Meyer Perner fala,
Talvez são nomes que vocês estejam vendo a primeira vez, mas são nomes que têm que ser falados, que são teólogos pentecostais. Stanley Orton fala, né? E vários outros e muitos outros que a gente fala. Quem são os teólogos pentecostais do Brasil hoje? Quem representa melhor a teologia pentecostal hoje no nosso país, né? Dentro da própria Assembleia de Deus, quem são eles? Dentro da própria Assembleia de Deus. Porque tem gente por aí que se intitula teólogo, mas está longe de ser teólogo. Hoje em dia tem gente que fala, você vê uns perfis aí de Facebook, Instagram, que dá até vergonha. Pregador internacional, conferencista não sei o quê, teólogo não sei o quê. Aí você vai ver o camarada pregar, ensinar, você fala, não, você tinha vergonha de falar que é teólogo. Mas existem teólogos sérios, teólogos que têm obras escritas maravilhosas, né? E profundas, e que a gente vai estudar. Eu vi ali na Bereana, tem uma ali maravilhosa ali. O precinho também é maravilhoso, né? R$253, estava vendo lá. É grosso, é um comentário exegético de Atos. Comentário exegético de Atos. Olha essa grossura assim, ali na Bereana. Ali. Para vender. Um teólogo que teve aqui esse ano no Brasil, né? Kai Kleiner. Ele tem obras, e tem vários vídeos dele na internet. Geralmente sempre alguém dublando ele, né? Americano. E livros escritos. Esse é um deles, né? Tem outros livros escritos. Kai Kleiner. O livro que está lá chama Comentário Exegético de Atos dos Apóstolos. Tem alguns livros dele que a gente consegue até em PDF na internet. Tem alguns, né? Não é todos não. Mas tem alguns que a gente consegue. Eu vou parar por aqui, por quê? Porque agora eu vou entrar sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Não adianta eu começar ele agora, senão não vai ter. Nós vamos começar uma coisa e não dá para concluir. Eu quero começar e terminar, falar sobre isso aí. Então, na próxima aula eu já vou começar isso aí. O Espírito Santo no ministério de Jesus. E depois a gente vai avançando aí, já vai ter mais coisa na transparência, que a gente vai disponibilizar a partir de semana que vem, também aqui nas aulas aqui. Tá bom? Foi nosso primeiro contato hoje. Não, sim. E os que não vieram presencialmente, assistam a aula, porque isso aí vai ser cobrado nas avaliações que a gente vai fazer. Então, assistam as aulas aí. Porque só o conteúdo de hoje já foi muita coisa, né? São quem... Senão chega a pessoa semana que vem aqui voando, né? Então assistam a aula que foi ministrada hoje, tá bom? Deus abençoe, boa noite, até semana que vem. Eu vejo novo tempo. Eu acho eles muito estudiosos, tem muito conteúdo dessa visão dele. Aí só quando fala da profetisa, dou pela parada. Aí se não está falando da profetisa, eu dou lá assistindo. Ele, estou pecando ou não? Não, pecando não, mas depois eu vou explicar sobre essa profetisa aí, a hora que eu for falar sobre o dom de profecia, eu vou falar especificamente sobre a Ellen White. Ellen White. Então, eles trocam Deus por Ellen White. Né? Na hora que troca, aí eu tiro. Mas tem um monte de vídeo. Não, tem coisa que dá para aproveitar, sim. Mas tem coisa que é até perigoso. Tá bom? Deus abençoe. Abençoe vocês que acompanharam aí pelo online, vocês presencial. Pois é, podem entrar.
Quem está assistindo aí também, entra aí no canal aí que vocês vão achar muita Eu estou coisa. assistindo muito, assim, nessa série, 2 semanas que eu estou vendo, eu já assisti. Mas estou muito com o Rodrigo Silva 2 semanas. Rodrigo Silva, gente, é teólogo. Mas é teólogo, é teólogo. Agora, então,